dia, caros juniores! A paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, para sua família. Que o Senhor abençoe as nossas vidas nessa linda manhã de domingo. Que o Senhor Deus, nosso Deus, Ele preparou, nosso Pai, Ele preparou para nós estarmos fazendo o quê? Aprendendo da palavra de Deus, aqui na nossa lição sobre os reis de Israel. Hoje é a nossa 7ª lição e eu gostaria de começar dando boas-vindas para todos vocês que estão aqui conosco. Se vocês são visitantes, também são muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe vocês, que vocês se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com seus amigos e comentem muito aí embaixo, porque nós estamos aqui ao vivo. E também, depois, você também pode deixar aqui embaixo comentário, não somente nesse vídeo, mas em todos os nossos outros vídeos no canal Marcas do Evangelho. Meu nome é Abraão, essa é a classe dos juniores, que nós estamos estudando essas lições maravilhosas sobre histórias dos reis de Israel. Olha que bênção, essa é a lição número 7. Nós já estudamos várias outras lições. Vocês estão acompanhando aí? Nós já estudamos sobre Davi, Salomão, Roboão, Jeroboão, Asa, Acabe e agora nós iremos estudar sobre Jeú, ok? Nós estaremos estudando 13 lições sobre 13 personagens aí, né? Não está em ordem, mas vamos ver um pouquinho agora de um vídeo para você relembrar um pouco sobre essas histórias. Nós estamos estudando sobre os reis de Israel. Vimos que Davi unificou todas as tribos de Israel em um único reino. E Deus prometeu que de seus filhos viria um rei que seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Um rei messiânico que estabeleceria o reino de Deus sobre todas as nações do mundo. E cumpriria, assim, a promessa feita a Abraão. Porém, nós temos uma longa lista de reis e nenhum deles cumpre esta promessa. Na verdade, aqueles reis levaram a nação de Israel diretamente ao desastre. Primeiro, temos Davi, passando o reino para Salomão. E as palavras de Davi a Salomão é um chamado para os reis permanecerem fiéis aos mandamentos da palavra de Deus. Fiéis também à aliança com Deus. Mas as palavras de Davi pareceram vazias, pois eles planejam já neste momento iniciar o reinado com assassinatos. Salomão, infelizmente, começa o seu reinado com esses assassinatos. Mas não foi só ruim. Salomão teve bons momentos também. Por exemplo, quando ele construiu o templo, ele tomou decisões muito boas. Ele pediu a Deus sabedoria para liderar o povo de Israel. E ele até realizou o sonho de Davi de construir um templo para o Deus de Israel, simbolizando a volta do reino de Deus na terra com um local dedicado a Deus, parecido com o Jardim do Éden, onde os céus e a terra se encontravam, onde a presença de Deus morava com o seu povo. Mas, assim que Salomão construiu o templo, ele tomou decisões muito ruins. E o reino, claro, com essas decisões, desmoronou. Ele casa com filhas de outros reis. Não uma, não 10, não 20, não 100, mas centenas delas. Para ter paz com eles, disse ele, né? Com isso, ele acaba adorando aqueles falsos deuses e leva o povo a adorar eles também. Salomão também acumula muito dinheiro e riquezas, tem um grande exército e ainda utiliza trabalhos escravos. As leis para os reis foram todas descumpridas por Salomão, uma por uma. Quando Salomão morre, ele parece mais com o faraó que aprisiona o povo de Deus do que com Davi, que libertava o povo do jugo dos filisteus. O filho de Salomão, claro, foi pior do que o seu pai. Ele era ganancioso e cheio de desejo de poder. Ele tenta aumentar os impostos para o trabalho escravo, porém, o povo do norte acaba rejeitando essa ideia. Se rebelam, se separam e formam o próprio reino inimigo. Agora, na história você tem um reino dividido. O reino do sul, com os filhos de Davi, adorando o Deus verdadeiro em Jerusalém no templo construído por Salomão e chamados de judeus. E o reino do norte, com os filhos que não eram os filhos de Davi, que adoravam as estátuas de ídolos
ídolos, tinham uma capital em Samaria e eram chamados de samaritanos bem lá na frente. Conforme a história passa, nós temos muitos reis no norte e muitos reis no sul. Na Bíblia, o autor classifica eles como reis bons e reis ruins. Como eles classificavam? Olha, eles perguntavam: ele adora somente ao Deus de Israel? Ele é contrário a adorar ídolos? Ele permanece crente nas promessas de Deus? Assim, eles chegavam à conclusão se era ou não bons reis. Infelizmente, o autor não encontrou bons reis no norte. De 20 reis, ele não encontrou um único no reino de Samaria que poderia ser classificado como um bom rei. Em Judá, ele encontrou 8 e 12 foram ruins. E aqui nós temos o nosso Momento Curiosidades. O papel dos profetas no período dos reis. Olha, eles eram muito importantes na história bíblica de Israel. Eles não eram bruxos ou magos. Eles falavam em nome de Deus e vigiavam se o povo realmente estavam seguindo os mandamentos. E chamavam a atenção para não serem idólatras e cometerem pecados. Eles constantemente chamavam o povo de Israel e seus reis para serem uma luz para todos os povos. Chamavam eles para se arrepender e seguir somente a palavra de Deus, a Bíblia. Como o reino do norte aparentemente era pior, eles tiveram os maiores profetas relatados, Elias e Eliseu. Elias pregou contra a idolatria a Baal do rei Acabe e sua esposa satânica Jezabel. Um dia, Elias desafiou os profetas de Baal para saber qual era o verdadeiro Deus. Eles construíram altares e oraram para ver qual Deus iria responder com fogo. E cabum! Somente o Deus de Israel respondeu com fogo. Como mesmo vendo um homem orar e fogo cair do céu não converteu o coração do rei, Elias disse ao rei: "Você irá cair." Elias foi arrebatado e fez 7 grandes milagres. Porém, ele deixou Eliseu, seu sucessor, que pediu porção dobrada e por isso fez 14 grandiosos milagres, como purificar uma sopa venenosa, ressuscitar um menino. Isso tudo era para continuar dizendo para o rei: "Arrependa-se, acabou o tempo, vocês irão morrer." Mas mesmo assim não adiantou. Eles não se arrependeram. E na história de hoje, nós temos o rei Jeú. Ele inicialmente foi chamado por Deus para acabar com as injustiças do rei Acabe. Porém, Jeú ficou fora de controle. Ele matou toda a família de Acabe e várias outras pessoas e foi matou tanta gente que nunca mais Israel se recuperou. Essas histórias terminam com uma pergunta: será que Deus está cansado de Israel? Deus está cansado dos filhos de Abraão e de Davi? E como fica a promessa de que um dia haverá um rei que irá trazer o reino de Deus sobre a terra? Não perca as próximas histórias dos reis de Israel. Muito legal esse resumo, então vamos agora para a nossa aula de hoje. Glória a Deus por isso. Mas antes, vamos fazer a oração. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, porque a sua bondade excede toda a nossa compreensão, excede tudo aquilo que nós imaginamos, Pai. O Senhor, Pai, é um Deus bondoso. Que o Senhor fale com cada um de nós nessa aula. Que o Senhor, Pai, através do teu Espírito Santo, venha falar com cada junior nesse momento. Que em nome de Jesus Cristo, Senhor, venha haver conversão, Pai, de coração. Que possamos nos arrepender dos nossos pecados verdadeiramente e aprendermos que somente o Senhor é digno de adoração. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, hoje a nossa aula é sobre Jeú. Jeú acaba com a idolatria. Nós estamos estudando sobre os reis. Então nós vimos aí no resumo que foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul teve vários homens piedosos, homens que amavam a Deus de todo o coração. Mas o reino do norte já teve pessoas que não amavam tanto a Deus assim. Na última aula nós estudamos então sobre Acabe. Só que Acabe um dia também morreu. E quem assumiu no seu lugar, quem foi que assumiu? Foi seu filho, Jorão. Ele assumiu o trono de Israel. Só que quando ele assumiu, Deus ele não estava feliz com Jorão.
Então o que será que Deus ele fez com Jorão? Após a morte do rei Acabe, seu filho Jorão assumiu o trono de Israel. No mesmo tempo, Acasias reinava em Judá. Ele tinha 22 anos quando começou a reinar. Entretanto, o Senhor, por meio dos profetas e de Elias, disse que o rei Acabe e todos os seus descendentes deixariam de existir por consequência do seu pecado de idolatria e por ter permitido que sua mulher, Jezabel, perseguisse e matasse os profetas do Senhor. A ordem de Deus então veio para Eliseu, para que ele ungisse a Jeú, comandante da guarda de Jorão, como o novo rei de Israel. Então, o profeta Eliseu enviou um dos filhos dos profetas a procurar Jeú para o ungir como o rei de Israel. Dirija-se a ele e leve-o para longe dos seus companheiros. Depois, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei de Israel. Então, abra a porta e fuja. Então, o jovem profeta foi a Ramote de Gileade. Ao chegar lá, encontrou os comandantes do exército reunidos. Trago uma mensagem para ti, comandante. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para ti, comandante. Jeú levantou-se e entrou na casa. Então, o jovem profeta derramou o azeite na cabeça de Jeú e declarou-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu estou ungindo o rei de Israel, o povo do Senhor. Você dará fim à família de Acabe, e assim eu vingarei o sangue dos meus profetas e o sangue de todos os servos do Senhor derramados por Acabe e a sua esposa Jezabel. Toda a família de Acabe perecerá. Eliminarei todos os homens da sua família, seja escravo, seja livre, e tratarei a família de Acabe como tratei a família de Jeroboão e a de Baasa, e Jezabel será devorada por cães, e ninguém a sepultará. Então, o profeta abriu a porta e saiu correndo. Quando Jeú voltou para os outros oficiais do rei, um deles lhe perguntou: está tudo bem? O que este maluco perguntou para você? Jeú respondeu: vocês conhecem essa gente e sabem as coisas que eles dizem. Mas insistiram: não nos engane, a gente sabe que ele é verdadeiro. A gente só estava falando que ele era maluco para zoá-lo. Então, Jeú contou: ele me disse o seguinte: assim diz o Senhor, eu estou ungindo o rei sobre Israel. Imediatamente, eles pegaram os seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele, e em seguida tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei! Então, Jeú, ele fez uma conspiração contra o rei de Israel, na época que o rei Jorão estava lutando contra outro rei, o rei da Síria. O rei Jorão, ele tinha voltado a Jezreel para se curar de um sofrimento na batalha contra Hazael, rei da Síria. Jeú disse: se vocês me apoiam, não deixe ninguém sair com vida da cidade. Então, ele subiu no seu carro e foi para Jezreel, porque Jorão estava lá, curando dos seus machucados. E Acasias, rei de Judá, também estava lá. Quando o sentinela viu a tropa de Jeú se aproximando, ele disse: estou vendo uma tropa, estou vendo uma tropa. Jorão então ordenou: envia um cavaleiro para perguntar se ele vem em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e lhe disse que o rei estava perguntando se havia paz. Jeú disse: não me venha falar de paz, vá para trás de mim. O sentinela então disse para o rei: o mensageiro chegou para eles e não volta. Então o rei enviou outro mensageiro. Quando chegou a eles, novamente disse: o rei está querendo saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu: não me venha falar de paz, vá para trás de mim. A sentinela relatou para o rei: eles chegaram a ele, mas também não volta. E acrescentou:
O jeito de guiar o cavalo do chefe da tropa parece o de Jeú, porque ele dirige como louco. Jorão então ordenou que preparasse o seu carro de guerra. Assim que ficou pronto, ele partiu ao encontro de Jeú. E Acasias, rei de Judá, também foi com ele, cada um no seu carro ao encontro de Jeú. Eles o encontraram. Quando Jorão viu a Jeú, ele perguntou: Você vem em paz, Jeú, meu amigão? Jeú respondeu: Como pode haver paz quando há toda uma idolatria em Israel? Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para Acasias: Traição, traição! Então Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração e ele caiu morto. Quando Acasias viu isso, ele foi para sua carruagem e tentou fugir. Mas Jeú o perseguiu gritando: Matem-no também! Eles o atingiram em seu carro de guerra. Ele conseguiu se refugiar em Meguido, mas acabou morrendo lá. Seus servos o levaram para Jerusalém, onde o sepultaram, com os seus antepassados na cidade de Davi. Muito interessante, não é mesmo? Olha que situação que os israelitas estavam fazendo e com as suas vidas, né? Que não agradavam a Deus. E Deus, ele então levanta Jeú, para pôr fim àquela iniquidade, para colocar fim na idolatria daquele povo. Então, Deus, vocês viram, ele usou os seus profetas, os seus servos, os homens de Deus, para ungir Jeú como novo rei, e Jeú, ele colocou fim naquela idolatria que o povo de Deus estava cometendo em Israel. Muito interessante, né? A história, todo o contexto. Aí você para e pensa assim, mas o que eu tenho a ver com isso, Abraão? O que eu tenho a ver com isso? Olha, você tem muito a ver com isso. Você tem tudo a ver com essa história. Porque você é um ser vivo. Você não é só um ser vivo, você é um ser criado através das mãos de Deus. Você é um filho e uma filha de Adão. Vocês são descendentes de Adão também. Então Deus, ele criou você. Deus, ele fez você. E ele fez você com propriedades para conseguir fazer coisas, para fazer algo. Então você faz o quê? Você fala, você vê, você ouve, você pensa, você encosta. Então você é uma pessoa que tem atitudes, assim como Acabe também tinha atitudes. Então essa história, ela tem tudo a ver com você. Por quê? Porque da mesma forma que Acabe, ele tinha situações em que ele tinha idolatria no seu coração, e não somente no seu coração, mas também nas suas atitudes, você, sim, você, caro e minha cara Júnior, você também pode ter atitudes que desagradam a Deus. Olha que situação grave, não é mesmo? Por quê? Você desagradar a Deus é muito sério. A palavra de Deus diz que Deus, ele é um fogo consumidor e que Deus, ele é zeloso. Olha só o que Deus, ele fez com a casa de Acabe. Olha o que Deus fez com Jezabel, que Deus permitiu que acontecesse com Jezabel. Se você olhar no Novo Testamento, porque algumas pessoas podem dizer: ah, Abraão, mas isso daí é na época do Velho Testamento. Mas olha lá no Novo Testamento o que aconteceu com aqueles que mentiam na casa do Senhor, né? Ananias e Safira, eles são um exemplo que Deus, ele, através do Espírito Santo, não tolera mentiras. Ele é um Deus que se preocupa em ter a verdade diante dos seus olhos sendo cumprida, ok? Então, a verdade de Deus
é tudo o que ele mais se importa. A verdade, a justiça, a bondade. Então Deus odeia aquilo que é mentira, aquilo que é injusto, aquilo que é falsidade. Ele não gosta de ídolos. Ele odeia tudo aquilo que as pessoas elas praticam, aquilo que elas fazem que é contrário à verdade, contrário àquilo que Deus criou. Então, nós temos a nossa história de hoje, né? Sobre Jeú. Ele foi esse rei que ele trouxe a justiça de Deus para a casa de Acabe, né? Para a casa de Acabe, para a casa do rei Acabe. E Jeú, ele foi feito ali, ó, ele foi o escolhido e ele foi feito o novo rei. Ele foi feito o novo rei de Israel. Ok? Que legal, né? Então vamos ver, será que vocês aprenderam aí as lições aí que nós aprendemos hoje? Vou perguntar a vocês, olha a pergunta que eu vou perguntar. Atitudes que lhe agradam a Deus. Citem aí embaixo, se possível, 10 atitudes no comentário. Pode colocar no comentário depois do vídeo, tá? 10 atitudes que agradam a Deus, ok? Será que vocês vão responder aquilo que eu tô pensando que é bom vocês responder? Vamos lá, hein? 10 atitudes que agradam a Deus. Muito legal, glória a Deus aí para você que respondeu. Eu espero que vocês estejam respondendo. Dê uma pausa aí no vídeo se puder, se não puder. Eu vou responder aqui uma das atitudes que, no meu ponto de vista, mais agrada a Deus. É você ter pureza de coração. É você ter os seus pecados perdoados em Cristo Jesus e não praticar de novo. É você adorar a Deus e amar a Deus acima de qualquer coisa, acima até mesmo do que a sua própria vida. Então, essas são atitudes, algumas aí, né? Então, atitudes que adoram a Deus. A palavra de Deus diz que essa é a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adoram. Olha que bênção. E a palavra de Deus também diz que Deus, ele procura os fiéis da terra. Aqueles que têm um coração íntegro, um coração puro, estes servirão a Deus. Então, uma das principais, ou a principal atitude que agrada a Deus, é um coração que não se curva diante de ídolos. Então vocês viram aí também que Jeú, ele era uma pessoa que procurou acabar com a idolatria em Israel. Olha que legal, né? Vamos ver aí, será que vocês gravaram o textuário de hoje? Hoje o textuário ele tá bem extenso, né? Vamos ver aí se um de vocês gravaram o textuário de hoje, o memorizando de hoje. Façam aí, juniores, memorizando. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. 1 Coríntios 8:6. Tchau. Glória a Deus. Então nós vimos aí o nosso textuário de hoje, que somente há um Deus, um único Deus, e Ele é poderoso e fiel. Para quê? Para honrar aqueles que não se curvam diante de ídolos. Ele honra aqueles que honram a Ele, mas aqueles que desprezam a Deus, eles serão também desprezados. Deus, Ele desprezará todos aqueles que desprezam a Ele. Não há outro Deus, nem no céu e nem na terra, digno de ser adorado. A nossa adoração é exclusiva
para Deus, e todas as coisas foram criadas, olha bem para aqui, para o louvor, para a honra, para a glória do nosso Deus. Aleluia, louvado seja Deus, né? Por quê? Porque Ele que é o Criador de todas as coisas. Deus seja louvado por isso. Então, vocês viram aí o nosso textuário falando sobre exatamente esse assunto, né? Sobre esse assunto que nós estudamos de hoje, né? Jeú acaba com a idolatria. E nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje. Ah, que pena, né? Puxa vida, nós já estamos encerrando a nossa aula de hoje, sobre esse rei de hoje, né? E nós não podemos encerrar a aula de hoje falando, sem falar, né, sobre as ofertas. Por quê? Porque quem tem um coração alegre, quem tem um coração que louva a Deus, ele oferta com generosidade na casa de Deus. Ele não tem o seu coração avarento, ele oferta aquilo que ele tem de melhor na casa de Deus. Então está aparecendo aqui embaixo os meios para vocês estarem ofertando com alegria. Vocês também podem trazer no nosso culto hoje à noite a sua oferta. Ofertem com alegria, com muita alegria no seu coração, que Deus vai te recompensar 100 vezes mais, para a glória de Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça,
odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Estamos chegando agora ao final da nossa aula de hoje. Nós recapitulando, né? Estudamos sobre Jeú. Eu gostaria de finalizar dizendo que Jeú, ele não foi perfeito, ok? Jeú, ele não foi perfeito. No final da sua vida, ele cometeu coisas que ele não deveria ter jamais cometido também. Em sua tentativa de acabar com a idolatria da casa de Acabe, Jeú também cometeu pecados abomináveis aos olhos do Senhor, tá? Assim como todos os outros reis. Se nós formos estudar a história de todos os reis, nós vamos ver que Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu também pecados absurdos. Ele traiu o seu maior amigo. Ele mentiu, ele adulterou, ele matou um dos seus homens mais leais. Então, todos os reis pecaram. E a palavra de Deus diz que todos nós pecamos. Não há um justo, não há um sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe um rei, nenhum único que se salva, um único que é digno, um único que é santo verdadeiramente, um único que é sem pecados nenhum, é Jesus Cristo. Ele é o único, o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, então ele está acima de todo rei, ele está acima de todo trono, somente o nome dele está acima de todos os outros nomes. E nós devemos nos espelhar em Jesus Cristo. Nós devemos procurar seguir os passos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez aquilo que nenhum de nós jamais poderíamos fazer. Que é o quê? Pagar o preço de sangue que o meu e os seus pecados, eles merecem. Todos nós cometemos aquilo que desagrada a Deus. Todos nós estamos sujeitos a ter ídolos nos nossos corações. Jesus uma vez disse para os seus discípulos: aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz cada dia e seguir a mim, não é digno de mim. Aquele que não renunciar o seu próprio desejo, o seu próprio eu, ele não é digno de mim. Aquele que não odiar até mesmo a sua própria vida, por amor de mim e do Evangelho, ele não irá herdar a vida eterna. Os seus discípulos, então, com muita sinceridade no seu coração, olhou para Jesus e disse: Senhor, se for assim, qual de nós poderá se salvar? Jesus, ele disse: aos homens isso é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, meu caro Junior, Deus, ele tem os seus meios de salvar aqueles que o amam. Aquele que ama a Deus verdadeiramente, ele conhece esse. Ele sabe aqueles que verdadeiramente amam a ele.
Ele conhece se você realmente ama Ele de todo o seu coração. Ele sabe se você realmente se esforça até a sua última gota de sangue, até a sua última força para obedecê-lo, para seguir os seus passos. Mas você precisa fazer isso. Você precisa ser como Davi, confessar os seus pecados e abandonar eles. Você precisa ter um coração que realmente adora a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E você realmente precisa não ter nenhum tipo de ídolo na sua vida, ok? E essa é a minha conclusão de hoje. O maior objetivo nosso é nós vivermos uma vida que adora e exalta somente o nome de Jesus Cristo. Ok? E qual o motivo maior que você tem para adorar Jesus Cristo, senão reconhecendo o sacrifício dele na cruz do Calvário em seu lugar? Esse é um grande motivo, não é mesmo? É nós olharmos e falar: Senhor, eu me alegro porque o Senhor morreu na cruz do Calvário pela minha vida. Eu me alegro, Senhor, porque o Senhor se entregou, mesmo eu não merecendo. Mesmo não tendo nada de bom em mim, o Senhor se entregou como um sacrifício vivo. Então, assim você se alegra também. Você aí que já é batizado, você toma posse ali da ceia, reconhecendo que você precisa de Jesus, reconhecendo que você não adora outros deuses, você está vivendo uma vida santa também. Porque é necessário, nós não podemos estarmos servindo a Deus e servindo a Baal, como nós vimos nessa aula. Nós devemos abandonar todos os ídolos e servir com alegria, com muita alegria, o nosso Deus Criador, Jesus Cristo somente. Amém? Nos vemos numa próxima aula, que Deus abençoe você poderosamente. Tá? Caso você ainda não sirva a Deus, que você venha participar conosco na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos no Espírito Santo, Cariacica, na rua Expedito Garcia, do lado do INSS, aqui no Brasil, ok? Que Deus abençoe você. Vamos orar agora, para caso você também queira reconhecer Jesus como seu único Salvador. Aí na sua casa, eu estarei orando aqui, você aí, ore a Deus, peça perdão pelos seus pecados, tá? E abandone, você sabe, né? Será que você tem gastado mais tempo com jogos, mais tempo com celular, mais tempo com filmes, com desenhos? Olha, Deus ele está vendo, Deus ele contempla, ok? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco nessa manhã. Nós louvamos e exaltamos, Pai, somente o Teu santo nome, Pai. Livra-nos, Pai, de estarmos vivendo uma vida que não agrada a Ti, Senhor. Nos tire, Senhor, de uma vida de pecado, Pai, de uma vida de idolatria. Que não venhamos, Senhor, jamais estarmos entregando os nossos corações, a nossa mente, Senhor, a estarmos servindo, Pai, a demônios, a espíritos enganadores, Senhor. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Ajude-nos, Senhor, a nós sermos santos, a nós sermos irrepreensíveis, a nós estarmos vivendo em amor, a nós estarmos adorando e servindo somente ao Teu nome santo, Jesus Cristo. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas nas Tuas santas mãos. Abençoa, Senhor, cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Jogue por terra em nome de Jesus Cristo toda obra contrária do inferno contra as nossas vidas, Senhor. Resgata, Senhor, a vida daqueles que estão vivendo, Senhor, nos seus pecados em nome de Jesus Cristo. E transporte, Pai, para o reino de luz que há em Cristo Jesus, para um reino de paz, para um reino de prosperidade, para um reino de alegria que há no reino de Cristo Jesus. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Seu santo nome que eu oro a Ti e agradeço por tudo. Amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima, um grande beijo. Tchau, fiquem com Deus.